Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre o sistema de cotas para negros, especialmente nas universidades brasileiras. Você sabe que esse sistema foi implantado no Brasil em 2001 e de lá para cá muitas polêmicas, muitos debates, muitas discussões em torno deste tema realmente interessante. Como a gente percebeu que ao longo do programa, tanto da parte do Frei Antônio Moser quanto do Frei Davi, um especialista na área, que de início era contra e que agora se tornou realmente um defensor da causa, ele argumenta justamente que é uma espécie de reparação a essa defasagem histórica dos negros no nosso Brasil, esse Brasil colônia, esse Brasil escravizador, e que só muito tempo depois é que acabou dando a liberdade, especialmente aos nossos irmãos negros, e aí essa defasagem foi se dando e hoje temos essa realidade, né? Compensação por um lado, mas discriminação por outro. A gente foi conversando sobre isso e agora no terceiro bloco nós queremos aqui dar algumas pistas, né? O que pode ser feito para melhorar o sistema, o que do ponto de vista pastoral deve ser dito em relação a essa temática. Antes, porém, uma vez mais, queremos escutar o pessoal nas ruas, não é, que tem aí a sua opinião sobre o sistema, e aí nós perguntamos o seguinte: onde deve ser investido para que os menos favorecidos, principalmente economicamente, possam ingressar nas universidades públicas? Acompanhe, por favor. Eu acho que deve haver um investimento na educação de base, né? E eventualmente poderia ser pensado algum tipo de preparação gratuita, bancada pelo Estado, para as universidades, para os menos favorecidos. Para mim é na base, que é na criança. Educação para mim é tudo. Então tem que investir na base. Não adianta investir agora no adulto, mas sim na base. Eu acho que na educação de base, educação fundamental. Porque se ele tiver uma formação adequada, com certeza ele estará em nível de igualdade com qualquer outro. Essa base é fundamental para que ele tenha um preparo essencial para entrar nas universidades públicas. Eu, graças a Deus, fui felizarda, porque todo o meu ensino foi na rede pública, né? E o colegial eu fiz na Escola Técnica Federal, que me deu a bagagem para entrar na Universidade Pública Federal. Eu acredito que investindo na educação básica, dando acesso a uma educação de qualidade. Não é esse programa que está sendo feito pelo governo de passar aluno de série sem que ele saiba de nada. Porque isso não educa ninguém, muito pelo contrário, aliena as pessoas. O investimento começa no berço. O investimento começa na família. O investimento começa numa grande cartada que a família dá em formar a criança para que ela possa ter uma juventude normal, uma infância amorosa e ela tenha a cabeça feita para alcançar o seu objetivo. O Estado, patrocinando uma pequena parcela, contribui bastante, né? Continuamos ainda na mesma linha, né? O pessoal tem falado muito também a respeito da situação, Frei, que precisa se trabalhar realmente a educação pública. Também há uma crítica a essa aprovação automática, que é um problema à parte. Mas aqui no terceiro bloco, Frei, a gente se perguntaria o seguinte: sistema de cotas, 2001, pergunta é: como estamos e quais são os passos que precisam ser dados ainda em relação a isso? É bom dizer para vocês que, uma surpresa, na rede particular universitária, temos mais de 1.700 instituições superiores particulares que adotam cota para branco pobre, para negro e indígena. Todas elas que fizeram pesquisa avaliando o desempenho do cara da classe média que paga a faculdade, com o que entrou pelas cotas para negro, branco, pobre e indígena, todas revelaram que os cotistas estão com nota superior. Olha só, eu não falei uma ou duas, falei 1.700 instituições do Brasil, particulares. Bom, 1.700 instituições do Brasil particulares, que adotaram cotas via ProUni. Agora vamos pegar a top, a elite das universidades brasileiras. No Brasil, para surpresa de todos vocês, já temos mais de 160 instituições superiores públicas adotando cotas. Inclusive a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um bom método de cota, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio de Janeiro, a UERJ. Total 1.600 instituições superiores
inclusive os Centros Federais de Educação Tecnológica. O detalhe qual é? Dessas daí, todas que fecharam pesquisa têm revelado que o aluno cotista tem tido nota ligeiramente superior aos demais da classe média que entram sem auxílio de cotas. E aí volta a questão. É bom rediscutir a tal da meritocracia. O Brasil compreende de maneira equivocada a meritocracia. Meritocracia não é você passar só numa prova específica. Meritocracia é olhar todo o seu histórico anterior à prova. O seu histórico e o histórico da classe média anterior à prova. Então, tem mérito aquele que merece a oportunidade. Não aquele que tem dinheiro para pagar um bom preparatório. E esse é o problema no Brasil. Se você tem dinheiro, paga um bom preparatório, te ensina macete, você consegue passar em todas as faculdades públicas, em todo concurso público. E o pobre vai ser sempre largado de lado. Esse sistema é perverso e nós cristãos não podemos deixar que o sistema de vestibular do Brasil continue. É um sistema injusto, corrupto e ofende a compreensão cristã. Eita! Eita! Não, mas veja bem, você está me discriminando, porque chama ele de Frei e não me chama de Frei também. Então está discriminando. Vamos lá. Eu vou pegar lá de trás, não é, a colocação do Frei Davi sobre os imigrantes, não é, os meus antepassados e os imigrantes que vieram em geral da Itália, da Alemanha, 1850, 60, 70, por aí. Muito bem. Ali, Davi, você vai ter que se converter, fazer uma releitura como você fez em relação às cotas. O pessoal que veio era um pessoal pobre, fugido de guerras napoleônicas, aquilo lá, pobre. Da Alemanha, a mesma coisa, é que não tinha condições de vida. Né? Então, por isso que eles vinham para o Brasil. Agora, aí vem a pergunta, foi fácil? Não foi fácil. Pelo contrário. Agora, qual foi a solução? Já estou respondendo até aquelas colocações, não é, que foram feitas aí da rua, eu vou responder. Qual a solução? Primeiro chegava aquele pessoal assim, disposto a trabalhar. Agora, primeira coisa, construíam o seu casebre, porque no começo era casa de madeira. Não é? Eu nasci numa casa de madeira, Davi, agora sou chique, né? Mas eu nasci numa casa de madeira, não é? Todos os meus irmãos, parentes, etc. Muito bem. Então, para começar por aí. Aliás, por isso que eu adoro madeira. Minhas igrejas são de madeira. Não é? Eu adoro Santa Clara, ela é toda de madeira roliça. Tá. Agora que eu descobri inconsciente meu como é que trabalhou para fazer igreja de madeira. Tá. Agora, passa o seguinte. A igreja, comunidade de fé, toda parte, sejam luteranos, sejam católicos. Luteranos vieram muitos e, por sinal, o ecumenismo já começou naquela época. Não se perguntava muito, tanto assim que meu pai queria dar para uma irmã um padrinho, não é, luterano. Só que daí o vigário disse que não podia. Mas, de qualquer forma, por quê? Ninguém tinha preconceito religioso. Vamos trabalhar junto. Segundo, ao lado da igreja, uma escola. É tão verdade que a editora Voz nasceu como... junto do convento franciscano de Petrópolis, não é? A escola gratuita São José, como oferecer livros, isso há 110 anos atrás, como oferecer livros às crianças pobres e descendentes aí de alemães, loirinhos, etc., não interessa, mas eram pobres. Não tinham sapato, muitos deles, e até eu, quando era pequeno, eu jogava o sapato fora para andar no gelo. Eu adorava aquela grama, assim, sabe, toda granulada, assim, no inverno, né? Eu adorava. Bom, então o que aconteceu? Surgiu a editora Voz para dar o livro, né, para a criança poder estudar. Traduzindo, igreja, comunidade de fé, nesse sentido, escola, sempre. E a partir daí é que vem a grande contribuição. A pastoral verdadeira é a que forma o ser humano na sua totalidade. Não só religiosa, o sentimento religioso, mas também dar condições. Aí é que vem a segunda, terceira geração. Na minha família tem muitos graduados, praticamente todo mundo hoje, né? Mas, de qualquer forma, é já a segunda, terceira, quarta geração. Quer dizer, houve um empurrão de trabalho, de luta e chegaram lá. Em outras palavras, não é que caiu pronto do céu, não. O sul do Brasil também foi feito com muito sacrifício. Agora, um detalhe, Moço, que na sua reflexão a gente vai fazer uma comparação muito bonita. Realmente, nossos irmãos italianos, nossos irmãos alemães chegaram na miséria, pobres, vieram de uma realidade cruel europeia de crise.
Agora, o detalhe, Moser, é que os nossos irmãos italianos e alemães tiveram direito à terra. A coleção Biblioteca do Exército fala que o Brasil, além da terra, para grande parte dos imigrantes, também deu casal de animal doméstico, deu ferramentas. Agora, o meu povo negro, Moser, aí que está a questão cristã, que tem que ser entrado com mais definição, o povo negro, até hoje, não tem acesso à terra. Olha só, com muita dificuldade, conseguimos que a Constituição de 1888 determinasse o reconhecimento da terra dos quilombos. No entanto, o partido DEM entrou no Superior Tribunal Federal querendo derrubar. Ou seja, todos os meus irmãos negros que têm direito à terra, que estão nas terras remanescentes de quilombos, estão ameaçados a ser expulsos por uma lei cruel. Ora, então, ter terra foi o que deu dignidade aos meus irmãos italianos e alemães, de fazer a promoção econômica, social e política. Falta para o povo negro a dignidade do acesso à terra até hoje. Somos escravos no sistema capitalista moderno. Muito bem, o nosso tempo aqui está terminando e eu quero né? pegar uma palavra final. Ainda teria muita coisa, com certeza, que falar a respeito disso, porque o debate continua, não é? O debate continua e isso é muito bom, porque as dúvidas, as incertezas, os questionamentos, eles vão sendo respondidos à medida em que eles vão desafiando a sociedade, desafiando a igreja. Então, enquanto igreja, por favor, Frei Moser, uma palavra final aos nossos amigos e depois o Frei, por favor. Olha, a palavra final seria essa: se nós assimilássemos melhor o que se chamam os ensinamentos sociais da igreja, que se bateram desde o início, 1889, não é? Leão XIII, 1891, desculpe, Leão XIII, não é? Com a encíclica Renovar, então se batendo contra a opressão, contra a exploração dos operários e assim por diante. Então, em relação a negros, nem tanto, não é? Mas, de qualquer forma, eu diria, nós teríamos uma situação diferente de justiça, não é? De oportunidades, enfim, teríamos outra condição. Agora, para terminar a minha fala, eu vou confessar agora diante dos telespectadores, não é, que o Davi foi meu aluno e eu sempre vi que ele era bastante, digamos assim, contundente nas suas colocações. Ele hoje foi contundente, mas uma contundência de uma lucidez que faz muito bem e que vai fazer muito bem para todos nós. Tá certo, Frei Moser. Eu agradeço. Frei, obrigado né, por estar aqui conosco. Por favor, sua palavra. Eu agradeço as palavras carinhosas do meu irmão Antônio Moser e digo que, Moser, realmente a nossa querida igreja pode ser uma tremenda ferramenta de Deus nas nossas mãos. Eu quero agradecer à igreja, por exemplo, que em 1988 ela adotou como tema da campanha da fraternidade, a fraternidade e o negro. Se a igreja voltar àqueles documentos de 1988 e botar em prática aqueles documentos, nós vamos ter o reino de Deus muito mais próximo de nós. Digo que a igreja pode e deve estar mais sensível à causa do povo negro no Brasil. E a sociedade está crescendo. Por exemplo, eu convido até vocês para estar no Senado conosco. Eu vou compor mesa lá com senadores e outras pessoas agora em setembro. Vamos estar lá no dia 20 de setembro com justamente um debate que vocês anteciparam. Os 10 anos de cotas no Brasil. O Senado vai discutir isso no dia 20 de setembro, às 9 da manhã. E vai ser mandado para o Brasil pelas televisões. Eu, portanto, parabenizo a vocês, todos os participantes desse debate, dizer, não parem por aí. Esse assunto é polêmico, eu era contra, mudei de posição. E você vai mudar também. Tá certo. E claro, você pode rever o programa se chegou no finalzinho, não é? Ou se vai ficar sabendo por outra pessoa, enfim, você pode rever o programa através dos nossos endereços eletrônicos. antoniomoser.com, o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. Logo depois, na hora que terminar o programa, você já pode ir lá e vai conferir todos os blocos do tema de hoje. E claro, já é uma prévia desta assembleia que vai ocorrer lá no Senado, como há pouco falava então o Frei. Para você um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.